Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Cândido dos Santos, professor em Geografia pela Universidade de São Paulo, também sou doutor na mesma área, e a minha temática do transporte rodoviário de passageiros será tratada nesse episódio do Vídeo em Tese, em que a gente vai falar justamente um pouco sobre o meu trabalho de doutoramento intitulado Redes Geográficas e Transporte Interestadual de Passageiros. E nesse vídeo de hoje a gente vai abordar um pouco das transformações nesse sistema de transporte coletivo sobre pneus, ali a partir da virada do século, do século 20 para o 21, sobretudo no período concebido como progressista, de 2003 até meados de 2016. Bom, então a gente nesse capítulo 6 vai falar um pouco sobre esse transporte rodoviário interestadual durante o ciclo desses governos, dos dois governos Lula e do primeiro governo da Dilma na íntegra e uma parte do segundo governo que ela teve. Foram 4 governos do Partido dos Trabalhadores que enfatizaram em certa medida o papel do Estado e que retomaram uma parte dos investimentos em infraestrutura, que retomaram investimentos também em setores estratégicos para a economia, como a própria modernização agrícola, como também o avanço de grandes conglomerados comerciais e financeiros, e foi um governo que, acima de tudo, se destacou, se sobressaiu em relação aos outros, pelas políticas sociais. Então a gente teve a criação, por exemplo, de programas robustos como o próprio Bolsa Família, nós tivemos a alteração de diversos marcos normativos relativos ao transporte rodoviário interestadual de passageiros. Isso tudo é um pouco do conteúdo que a gente vai debater aqui nesse capítulo 6. E a gente já começa falando um pouco dessas transformações territoriais que a gente teve no ciclo progressista, que usufruem em certa medida daquilo que aconteceu antes. Não são transformações que simplesmente se iniciaram na virada de século, mas derivam daquilo que já vinha ocorrendo nas décadas anteriores, décadas de 80, 90, entre outras. Então é muito interessante a gente entender como que essa organização espacial brasileira reflete desigualdades, como ela mostra essa integração interregional se manifestando geograficamente de formas diversas, e nós temos uma multiplicidade de processos que vai explicar como que esse território brasileiro é, além de amplo, bastante diversificado, nas suas atividades produtivas, no sentido de você tentar entender um pouco desse dinamismo econômico, de questões culturais, políticas, sociais e assim sucessivamente. A gente tem, por exemplo, algumas questões de repercussão internacional, como o próprio avanço do desmatamento que a gente também teve nos governos progressistas, alguns problemas também atrelados àquilo que o Silvio e Monteiro vão chamar de estratificação social, a gente teve uma redução da cidadania e a gente também teve o crescimento da violência urbana em algumas cidades. Por outro lado, a gente também acaba tendo, já nessas décadas iniciais do novo século, do século 21, justamente um aprimoramento dessa integração regional e também um pouco de redução de disparidades, tanto intra como interregionais. Então, são processos que muitas vezes, quando nós explicamos, soam contraditórios, mas sim, a gente teve esse movimento bastante dialético em relação a essas transformações territoriais no Brasil. Um outro elemento importante também é que nesses 14 anos em que o país foi governado pelo Partido dos Trabalhadores, a gente teve algumas transformações bem relevantes. Então, por exemplo, Fome Zero, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e várias outras políticas sociais foram sensíveis no sentido de emancipar dezenas de milhares de brasileiras e brasileiros em todas as regiões do Brasil, conseguiu reduzir algumas disparidades interregionais, então trouxe um protagonismo maior ao próprio Nordeste, à própria região Norte e também em menor escala ao Centro-Oeste, contribuiu para o avanço de políticas de moradia nas metrópoles, em cidades menores, a gente também teve, sobretudo ali na década de 2010, planos de mobilidade, nós tivemos investimentos muito robustos em infraestrutura de água, esgoto, energia elétrica, a gente destaca, por exemplo, o programa Luz para Todos, que foi responsável por interligar dezenas e dezenas de áreas Brasil afora ao sistema elétrico, de modo que pessoas que não tinham sequer luz em casa passaram a ter. Então a gente viveu um momento de muita expansão, de muito crescimento e, por que não, de euforia também. Uma outra questão importante, por exemplo, é que nós temos um processo de estancamento desses fluxos migratórios mais longos e a gente também tem o início de alguns fluxos de retorno. É muito interessante a gente observar, por exemplo, que nós temos alguns estados se tornando áreas de retenção,
né, em virtude da expansão da nova fronteira agrícola. Então você tem ali, por exemplo, o estado de Goiás retendo uma série de fluxos migratórios. A gente teve também Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Espírito Santo com essa retenção migratória regional, e São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas maiores metrópoles do país, sendo uma área de rotatividade, né? Muita gente chega, porém muita gente sai também. Então é muito interessante a gente ver que, quando eu falo em estancamento, eu falo no sentido da gente ter tido, até meados da década de 1990, fluxos muito grandes, muito volumosos, né, de longa distância, e essa matriz migratória se diversificando cada vez mais, e a gente tendo inclusive alguns fluxos de retorno, né, como eu citei anteriormente. Na década de 2000, essas cidades do interior do Nordeste vão voltar a receber fluxos migratórios de outras partes do país, sobretudo daquelas metrópoles do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, que acolheram essas famílias nas décadas anteriores. Interessante a gente notar que um ano antes da eleição do próprio presidente Lula, a gente teve a reorganização normativa do Estado brasileiro no sentido de extinguir alguns departamentos e de recriar alguns com outra nomenclatura, e da criação das agências reguladoras, né? Então, por exemplo, o caso da ANTAC, da Anatel, da própria ANTT, que vai ser determinante, inclusive na feitura de diversos mapas e na escrita de alguns dos capítulos seguintes dessa tese. É muito interessante a gente perceber que toda essa reforma regulatória, ela vem ali em 2000, 2001, e ela combina com a criação de entidades que não são necessariamente públicas, porém também não são privadas, né? As autarquias têm justamente esse papel de exercer a ligação entre Estado, corporações e sociedade civil, né? São agentes reguladores que vão ter, em certa medida, uma independência, né? Vão ter uma isonomia no tratamento entre esses três pilares, né? Estado, corporação e sociedade civil. E a ANTT, ela vai fazer o papel que o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que foi extinto, fazia. E o próprio Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, ao ser extinto, resulta na criação do Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes, que é diferente daquilo que o DNR fazia, pois não compete a esse novo Departamento de Infraestrutura a regulação. Então, por exemplo, toda a questão vinculada ao funcionamento das atividades e serviços de transporte terrestre, seja de passageiros ferroviário, cargas rodoviário, cargas ferroviário, agora não é mais atribuição de um departamento nacional, mas sim de uma agência nacional. Então, parece uma mudança relativamente sutil, porém ela é sobremaneira estrutural para separação da função de construção para a função de regulação, né? Então você tem elementos distintos agora, cada qual encaixado sob a égide de um determinado ator, né? Ou uma agência ou um departamento, e isso, por um lado, foi importante porque aprimorou algumas questões de ordem regulatória. Então, de fato, a NTT consegue atingir um grau um pouco maior de eficiência em comparação ao que o DNR tinha na própria década de 90, e o próprio DENIT também consegue ser um pouco mais eficaz no provimento e na conservação de infraestruturas em relação ao que o próprio DNR também o era. E é muito interessante que, no fim das contas, o objetivo era que a criação das agências reguladoras obedecesse ao Programa Nacional de Desestatização. Então, se por um lado a NTT torna-se mais eficiente, por outro lado, do ponto de vista jurídico, ela é menos forte, vamos dizer assim, em relação a embates no judiciário. A gente vê isso, inclusive, no período recente, com diversas liminares sobre liminares em relação à proibição, à liberação de novas linhas e assim sucessivamente. A gente percebe que esses embrólios judiciais se dão pelo fato da agência não ter o mesmo poder que um departamento teria, né? Porque ela não é diretamente vinculada ao Estado. Embora o Estado tenha criado, embora o Estado seja o responsável pela contratação de pessoal, seja por meio de processo seletivo simplificado, seja por meio de concurso, há essa fragilidade um pouco maior em termos jurídicos. Outra questão interessante também é a gente entender que a NTT ela é responsável pela organização normativa dos chamados OTMs, Operadores de Transporte Multimodais, que é justamente o elo entre os serviços rodoviários, os serviços ferroviários, e esses operadores são responsáveis por fazer esse intermédio entre dois sistemas de movimento diferentes. Uma extinção que, pelo menos aqui em relação ao transporte de passageiros, a gente lamenta bastante, sobretudo em relação à produção de materiais estatísticos, uma coisa que inclusive o Brasil se destaca muito em relação a outros países do planeta,
foi justamente o fim da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes, né, que tinha como sigla GEIPOT. Ela foi liquidada, né, no ano de 2002 e 10 anos depois, né, ou seja, nós ficamos ali de 2002 a 2012 sem uma empresa responsável por esse planejamento, nós tivemos a criação da EPL, Empresa de Planejamento e Logística, que hoje inclusive se chama Infra SA. Né? Então, mais um golpe no sentido de você tentar liberalizar demais o papel de uma empresa de planejamento. Né? E é muito interessante que nós tivemos também uma fragmentação do planejamento entre o fim do GEIPOT e a criação da EPL, ou seja, nós tivemos no fim das contas um prejuízo, né? Nesse sentido de que o GEIPOT, apesar de ser altamente centralizador, ele tinha um potencial e uma capacidade maior de planejamento em relação a hoje Infra SA e a antiga EPL. Muitas vezes a gente olha de forma alarmante, de forma preocupante, para alta porcentagem de rodovias e estradas brasileiras não pavimentadas. No entanto, a gente tem que entender que na prática, grande parte das rodovias que de fato são utilizadas para o tráfego mais volumoso ou para o tráfego de médio volume, até de baixo volume, são rodovias federais e estaduais e elas estão pavimentadas. Os trechos que de fato não possuem pavimentação são municipais. E a malha municipal, como a gente viu em apresentações anteriores, é majoritária. Então, quando a gente pega toda a estruturação do sistema rodoviário brasileiro e a gente considera as principais rodovias transversais, longitudinais, diagonais, quando a gente considera os trechos que foram estadualizados, quando a gente olha para os trechos já puramente estaduais, ou seja, construídos pelos respectivos governos dos estados, a gente vai ter um nível de pavimentação superior e a gente vai ter uma taxa de vias pavimentadas bem maior em comparação às malhas municipais. E é muito interessante que, quando a gente considera apenas a malha federal, a maior malha está justamente na macro-região Nordeste. Depois vem Sudeste, Norte e Sul e o Centro-Oeste, sendo que em 2015 a diferença era de menos de 150 km entre o Centro-Oeste e o Sul. Né? E isso mostra que o poder público foi muito atuante, sobretudo no Centro-Oeste, para reduzir essas disparidades. E de 2003 a 2015 a rede rodoviária federal cresceu pouco mais de 2.700 quilômetros. Aqui a gente já tem, de fato, uma certa estagnação. Né? É diferente daquele período de expansão elevadíssima da década de 70 e pré-crise do petróleo em 73, 79, né? Dos próprios planos do Juscelino Kubitschek de construção e abertura de novas estradas, porque nós temos a consolidação de uma rede já existente, né? Sem a abertura de grandes trechos mais novos, né? Sem a inauguração de rodovias de longa extensão, interregionais, ou seja, a gente tem uma malha rodoviária já consolidada, né? Carecendo evidentemente de aprimoramentos, de manutenção, de duplicação e assim sucessivamente, mas algo que é uma defasagem, não posso chamar de crônica, porque pode ser que daqui a 5, 10 anos isso se transforme, mas uma defasagem que se arrasta, né? Uma defasagem que é carregada de décadas anteriores até os dias de hoje. Então, quando a gente começa a recuperar alguns trechos, outros perdem essa qualidade no seu estado de conservação e também tem que ser já objetos de manutenção, né? Ou seja, é uma eterna corrida atrás de uma adequação de uma malha rodoviária que é muito extensa, que é muito grande. Quando a gente soma federal, estadual e municipal, a gente passa dos 2 milhões de quilômetros e manter toda essa malha rodoviária num patamar de conservação relativamente semelhante é um tremendo desafio. Não só por questões orçamentárias, mas por questões administrativas, por questões logísticas de fato. Nós temos uma série de fatores aí que nos ajudam a entender o porquê que é altissimamente complexa a nossa malha rodoviária nacional. Então aqui a gente tem um gráfico que compara as rodovias federais por categoria. Para o ano de 2015 é muito interessante a gente ver, por exemplo, que essa coloração um pouco mais escura são justamente as planejadas e estaduais coincidentes, então por isso que no Sudeste ela supera 50%, afinal de contas São Paulo tem uma parte importante de rodovias federais que coincidem com as estaduais, né, em virtude da estadualização, então a Anhanguera e a Anchieta coincidem com a BR-050, a rodovia Raposo Tavares e a rodovia Castelo Branco coincidem com a BR-374, entre outros casos. Né? E é muito interessante a gente ver, por exemplo, que em todas as regiões, com uma ligeira exceção para a região norte, nós temos um número de
rodovias pavimentadas maior do que a metade do total, né? Então, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, inclusive a própria média brasileira, a gente tinha a porcentagem de rodovias pavimentadas bem superior às não pavimentadas e superior também às planejadas e não coincidentes. Tá? Então aqui a gente teve um crescimento relativamente tímido, né? Considerando aqui as rodovias federais pavimentadas, né? Nós tivemos, por exemplo, Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste com crescimento superior a 1.500 quilômetros, né? Inclusive a região Norte tendo o maior avanço nos trechos pavimentados, né? Saindo de 6.046 quilômetros para quase 8.919, né? E nós tivemos inclusive uma diminuição na região Sul. Isso advém sobretudo de algumas estadualizações, concessões e assim sucessivamente. É muito interessante a gente perceber que as rodovias federais até 2003 representavam quase a metade do total de rodovias federais, ou seja, mais da metade não era pavimentada. Em 2015, isso avança para 54%, ou seja, a gente tem um crescimento da quilometragem pavimentada no período. E a gente também teve um crescimento das duplicações, né? Então a gente teve, por exemplo, o término das duplicações da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. A gente teve a duplicação de alguns trechos da BR-101 no Sudeste, no Nordeste, algumas duplicações também em outras rodovias importantes dentro do estado da Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e Brasil afora. E é muito interessante também a gente entender que essa malha rodoviária, por mais que ela seja altamente complexa, ela é muito estratégica, porque ela permite com que a gente consiga interligar centros de diversos portes. Então é um município pequeno de 1.500 habitantes a uma metrópole como São Paulo, que tem 23 milhões, quando a gente olha para toda a região metropolitana. Então a rede rodoviária faz esse papel aqui no Brasil. Claro que para outros países do mundo você tem outras redes técnicas fazendo esse papel, mas aqui para o Brasil o papel da rede rodoviária ele é central no provimento desses deslocamentos pela rede urbana. E inclusive no provimento das exportações, que é aquilo que a gente vai falar bastante em relação à consolidação e à internacionalização da indústria de ônibus no Brasil. A gente tem, durante os anos 2000, um avanço não só do volume exportado, mas também da diversidade de destinos que começam a receber essas carrocerias de ônibus brasileiras. Nós temos a formação de grandes conglomerados na produção agroindustrial, conglomerados financeiros, como eu comentei anteriormente, e a gente tem, nesse período de euforia, de grande crescimento e expansão econômica, compras de empresas estrangeiras por parte de companhias brasileiras. Né? Então a gente tem a formação de grandes conglomerados e isso, em certa medida, não foi diferente na indústria de ônibus. A gente teve um crescimento cada vez mais robusto da própria Marco Polo e a gente teve uma expansão, por exemplo, da Caio, entre outras encarroçadoras. E aqui um dado interessante para a gente refletir é o fato de que a indústria automotiva brasileira produzia, ali na década de 80, mais ou menos 450 mil veículos. E ela passa para 2,3 milhões em 2015. Né? Então a gente tem uma expansão muito grande da indústria brasileira, isso já considerando que em 2015 a gente vem num ritmo de queda. Após 2013, em que a gente chegou ao pico de quase 4 milhões de automóveis produzidos em 2010 e 2011. Né? Então, a gente exporta veículos para toda a América Latina, motores e peças para montagem, Europa, Estados Unidos, na própria China e vários outros destinos pelo mundo. Um outro elemento interessante é que a gente vai ter uma associação bastante representativa e muito influente na elaboração de políticas vinculadas a trânsito e políticas vinculadas à indústria automotiva, que é justamente a ANFAVEA, né? Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, que ela é representada não só por fabricantes de automóveis, mas também fabricantes de caminhões, de ônibus e de tratores. Né? E a Mercedes-Benz, por exemplo, ela está representada de forma dupla, tanto pela Mercedes-Benz Cars e Vans, ou seja, pelo ramo de montagem de automóveis particulares, bem como pela Mercedes-Benz do Brasil, que é a responsável pela montagem de caminhões e ônibus. E o mesmo se aplica à própria Volkswagen, né? Ela tem a Volkswagen Trucks e Bus e tem a própria Volkswagen do Brasil. Nesse caso, a Volkswagen do Brasil os automóveis, a Volkswagen Trucks e Bus Indústria e Comércio de Veículos, responsável pelos pesados, né? Caminhões e ônibus. E as duas fabricam aqui no Brasil esses dois tipos de veículos, né? E isso explica a presença desses dois, entre aspas, braços de cada marca na própria ANFAVEA. E se a gente tem uma comercialização bastante robusta desses veículos, né, sobretudo desses bens de equipamento, então ônibus, caminhões, tratores, entre outros, isso se deve ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que ele vai conceder financiamentos para diversos setores econômicos no Brasil e alguns até no próprio exterior. Isso vai ser determinante para a gente ter uma expansão na aquisição, na compra de ônibus, caminhões, de aeronaves executivas, de helicópteros, inclusive de outros materiais de transporte, por exemplo, locomotivas, composições
ferroviárias para transporte de passageiros, entre outros. De 2006 a 2015, olha que interessante esse dado do BNDES, né? Nós tivemos quase 139 bilhões de desembolsos vinculados ao setor do transporte rodoviário, sendo 24 bilhões em 2011 o pico, né, de toda essa série histórica vinculada a esse período. E isso se explica, sobretudo, em relação aos ônibus e aos caminhões, por uma mudança normativa vinculada ao meio ambiente, né? A redução de poluentes por meio da adoção do Procon VIP7, que adequaria justamente a motorização dos veículos diesel para a norma conhecida como Euro 5, de modo que as fabricantes tivessem que alterar a motorização, inclusive veículos mais pesados passaram a utilizar esse aditivo que vocês veem na foto, né, que é o Arla 32, que é imprescindível para o funcionamento desses motores mais novos. Então a gente tem não só uma conjuntura favorável à obtenção de crédito, mas também uma tentativa, sobretudo dos grandes grupos, de adquirir suas frotas antes da mudança, né, que foi ali justamente no dia 1º de janeiro de 2012, dessa norma vinculada à emissão de poluentes, né? Afinal de contas, o Arla 32 ele é um custo adicional, né? Para cada 5 tanques de diesel totalmente utilizados, né, você tem o abastecimento com um tanque de Arla completo também. Claro que um tanque de Arla ele é muito menor, né, no veículo do que um tanque de combustível, mas ele acabou sendo um custo adicional, né? Então aqui a gente vê o gráfico, né? Em 2006 a gente está com um patamar ali para aquisição de caminhões e ônibus inferior a 2 bilhões de reais. A gente tem um aumento bem robusto já em 2007, crescimento em 2008, essa ligeira queda em 2009 se dá em virtude da crise econômica, 2010, 2011 atingindo o pico, 2012 tendo uma retração em virtude, no caso para caminhões e ônibus, da entrada em vigor da norma Euro 5, 2013, 2014, ali pré-Copa do Mundo, a gente tem um avanço bastante importante novamente, aproximando-se dos 20 bilhões, em 2015 a gente tem uma conjuntura política bastante desfavorável, né, a gente tem ali o início de uma retomada dos neoliberais, né, daquilo que hoje é chamado inclusive de ultraneoliberalismo, para tentar reacender ao poder, e com isso a gente tem uma queda bastante abrupta na obtenção de crédito e na produção também de caminhões e ônibus. E aqui, quando a gente fala de internacionalização, que inclusive vai ser fundamental para a gente entender esse período de crise, né, e os anos subsequentes, 2016, 2017, até a própria pandemia do coronavírus, que são temas para o próximo episódio, né, aqui já dando um leve spoiler, é muito interessante a gente ver, por exemplo, que a Marco Polo, em 61, já fez uma exportação para o Uruguai, né, e depois para os vizinhos sul-americanos na década de 60, e nas décadas seguintes ela começou a exportar bastante em regime CKD, né, Completely Knockdown, ou seja, são kits de partes não montadas, e o próprio CBU, né, que é o Completely Built Unit, ou seja, veículos totalmente prontos, exportados para países africanos e até para países europeus, né. A Marco Polo fez algumas exportações para a Bélgica na década de 70. Em 1988, são exportações para os Estados Unidos, um mercado que acaba sendo mais explorado na década de 90, graças a uma parceria da Marco Polo com a Polomex, no México, e que a gente vai ter justamente a construção de uma planta da própria Marco Polo lá em Águas Calientes, né? A Marco Polo também faz uma joint venture com o grupo português Evicar em 91, com um capital de 66% da Marco Polo, ou seja, participação majoritária brasileira. A Marco Polo também instala uma fábrica na Argentina em 1997 na cidade de Córdoba, e em 2001 instalam fábricas na África do Sul e na Colômbia, além de um processo de transferência de tecnologia com a cidade de Changsong, na China, e a própria mudança do Polomex de Águas Calientes para Monterrey. Então você tem uma marca brasileira que surge com o nome de Carrocerias Nicola em 1949, que ela se torna uma marca global, né? Uma das maiores fabricantes de ônibus do planeta, com capital predominantemente brasileiro, claro, né? Hoje é uma empresa com capital na bolsa, né? Você tem ações e assim sucessivamente, e a gente nota que ela diversifica bastante, né, o seu portfólio de consumidores mundo afora. E aqui, quando a gente olha a variação na fabricação de carrocerias de ônibus de 2003 a 2015, a gente vê essas quedas, como eu apontei anteriormente, vinculadas à adoção do Euro 5, mas a gente tem uma expansão bastante relevante, né? A gente sai ali, considerando o número total de menos de 20 mil carrocerias para 35 mil em 2011,
né, e a gente tem uma retração muito forte pós 2014, e de carrocerias rodoviárias a gente tem um patamar ali oscilando de 4.000 a 8.000 carrocerias, né? Então a gente também de 2003 a 2008 quase dobra, né, o valor de carrocerias rodoviárias produzidas, e 2011 e 2013 a gente também tem um pico com uma estabilização na primeira metade da década de 2010 e uma queda após 2014 também. E é muito importante a gente perceber que toda vez que a gente tem um período desfavorável para a aquisição de carrocerias rodoviárias aqui no Brasil, a gente vai ter uma expansão do mercado externo. Então a gente tem em 2003, 2004, 2006, 2007 também e 2015 o mercado externo com mais de 45% da fatia das carrocerias rodoviárias fabricadas no Brasil, né? Então aqui do conjunto de ônibus rodoviários, né, de carrocerias rodoviárias, o mercado interno ele é predominante, né, chegando até a 72% em 2011, mas a gente vê que em conjunturas desfavoráveis a gente tem justamente um crescimento do mercado externo. Então, clientes como Uruguai, Argentina, México, Chile, Colômbia, entre outros, no continente africano, na própria Ásia, são fundamentais para a manutenção do funcionamento das nossas encarroçadoras. E quando a gente observa os ônibus rodoviários fabricados de 2003 a 2015, a gente vai ter um predomínio muito claro da Marco Polo. Ela, inclusive, de 2010 até 2015, foi basicamente a soberana no sentido de produzir o triplo, o quádruplo, até o quíntuplo da segunda colocada, que foi justamente a Comil, e isso se deve, sobretudo, ao fechamento, né, a declaração da falência da Buscar em 2009, que você teve o encerramento da produção de carrocerias, tanto urbanas como rodoviárias, até a retomada dela no final da década de 2010, a partir da compra da massa falida pela própria Caio Induscar. E é muito interessante que a Buscar, sobretudo nos anos 90 e até aqui, né, nos anos de 2006 a 2008, ela esteve parelha, né, ela competia igualmente com a Marco Polo nas carrocerias rodoviárias e competia bastante com a Caio no segmento de urbanos, mas em virtude da falência da mesma e do encerramento das atividades até anteriormente à falência, né, já em 2010, todos esses valores aqui para Buscar, né, afinal ela sai da própria Fabus, são iguais a zero a partir do ano de 2010. E a gente vai ter o surgimento da própria Neobus em 1991, né? Ela que fabrica inclusive as carrocerias aqui dessas fotos com a letra E e com a letra F. E a Neobus foi adquirida pela Marco Polo, né, no ano de 2015. E a Marco Polo recebeu o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, do CAD, já nesse mesmo ano, para adquirir os outros 55% da companhia por mais de 54,6 milhões de reais. É muito interessante que hoje a Neobus está dedicada basicamente à produção de micro-ônibus, né, para o programa Caminho da Escola, e também de algumas carrocerias urbanas menores. E a própria Marco Polo encerrou o uso da Ciferal, né, da marca Ciferal, e a converteu em Marco Polo Rio, lá em Duque de Caxias, né, que foi a planta utilizada para a fabricação de ônibus urbanos até o final da década passada. Outra coisa interessante também, quando a gente observa essa questão do mercado de carrocerias, a gente vai ter, além da própria falência da Buscar, a gente vai ter um ensaio da própria Caio de fabricação de carrocerias rodoviárias com o fornecimento da carroceria Caio Giro, porém ela não teve uma adesão tão grande, sobretudo entre os principais frotistas, né? Então ela não encontrou clientes robustos, por exemplo, como Guanabara, como Itapemirim. A própria Gontijo chegou a comprar algumas unidades para São Geraldo, mas não teve ali uma compra volumosa de mais de 100, de mais de 200 unidades ao longo desse tempo. Então a Caio acabou se dedicando muito mais às carrocerias urbanas do que às rodoviárias. Bom, e sobre as transformações normativas e operacionais desse transporte interestadual de passageiros, acho que a mais importante é o final do regime permissionário, né, em que as empresas tinham permissões para operar essas linhas rodoviárias interestaduais, e a gente começa a perceber o papel cada vez mais importante da regulação em si, né? A gente observa, por exemplo, conforme o professor Ricardo Mendes aponta, que os sistemas normativos vão produzir o território, né? Ou seja, a regulação ela é muito importante nessa produção do espaço. E é muito curioso também a gente observar que algumas normas vão ficando, entre aspas, obsoletas, né? Seja por não atender mais as demandas dos grandes agentes do modo de produção capitalista, seja pela
inadequação às velocidades, né, às novidades, aquilo tudo que envolve as transformações que a gente tem no território, com a população e assim por diante. Então, essas leis, essa regulação vai se transformando com o passar do tempo, né? Muito interessante, por exemplo, o que a professora Maria Laura Silveira aponta, né? Que os lugares acolhem novos objetos e novas formas de organização e vão contribuir dessa forma para mudar o valor das atuais normas, né? Elas vão corroborar com as transformações. Então, as normas também passam por mudanças em virtude da mudança da própria sociedade e do próprio espaço geográfico. E no caso do transporte rodoviário interestadual de passageiros, a NTT tentou, em 2008, licitar, né? Criou um estudo chamado Projeto da Rede Nacional de Transporte Interestadual e Internacional de Passageiros, com a sigla Propaz Brasil, para licitar o serviço de longa distância, né? Ou seja, ela separou do semiurbano, que tem as linhas com menos 75, e esse edital previu, à época, 703 novos atendimentos em 34 cidades que também não tinham nenhum tipo de serviço rodoviário interestadual ou mesmo internacional. E é muito interessante que seriam contemplados 1.932 municípios em mais de 19 mil pares OD, né, origem e destino, agrupados em 1.967 linhas, que foram distribuídas em 18 grupos e 60 lotes. Então, por exemplo, a ABRAT, né, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, questionou bastante, né, o porquê da licitação ter sido feita nesses moldes, né, questionou a viabilidade dos próprios estudos e assim sucessivamente. E é muito interessante a gente ver também o seguinte, alegava-se à época que o modelo era muito engessado, mas a principal razão para essas alegações na prática era o subsídio cruzado, porque previa que empresas que venceriam a concorrência em linhas mais rentáveis teriam de operar as linhas menos rentáveis. Então, muitas empresas na época e a própria ABRAT alegaram que isso comprometeria a viabilidade econômica do próprio serviço e das operações das respectivas companhias. E é muito importante também a gente ver que, na prática, a configuração dos lotes que a NTT propôs obedecia o transporte rodoviário na época. Ou seja, considerou muito aquilo que você já tinha e mesmo assim conseguiu incluir novos atendimentos, né? Então a ideia da licitação, na verdade, era racionalizar a rede para evitar sobreposições nos atendimentos, para diminuir lugares vazios em ônibus, para ampliar opções de atendimentos também. E na época a gente tinha, hoje é proibido, né? Desde o ano de 2015 tornou-se proibido, muitos serviços intermunicipais dentro das linhas interestaduais. Então, por exemplo, você tinha uma linha que saía de São Paulo rumo ao Mato Grosso e muitas vezes ela operava um trecho dentro do estado de Goiás, dentro do próprio estado do Mato Grosso. Para que isso ocorra hoje em dia, é necessário que a companhia solicite ao órgão regulador do próprio governo estadual a autorização para que ela seja enviada à ANTT, para que no âmbito da Agência Nacional você tenha autorização para a operação de trechos intermunicipais dentro de um trajeto interestadual. Então a ANTT que dirime essa questão, no fim de tudo, autorizando uma determinada linha a operar um trecho intermunicipal ou não. E é muito interessante que, quando a gente observa essa alegação das companhias, né, como eu disse anteriormente, em relação à organização dos lotes, que muitas vezes tinha uma ou outra linha que não estava na área da empresa, a empresa na época não tinha garagem, na época muitas vezes não ia ter um motorista, aquela coisa toda. Isso na prática era para justamente evitar possíveis quebras de padrões que nós tínhamos no transporte rodoviário desde então. Ou seja, a ideia é que a separação em lotes poderia quebrar a lógica dos monopólios, né? Que poderia quebrar justamente a oligopolização, fazendo com que empresas já consolidadas em determinados trechos, em determinados eixos, tivessem que passar a operar em outros ou que perdessem a sua força em um determinado eixo, né? Então, havia-se um temor muito grande de que essa licitação, esse Propaz, quebrasse com a oligopolização do transporte rodoviário. E esse foi um dos principais motivos pelos quais a licitação não foi feita. Mesmo que a NTT tenha diminuído o número de linhas, mesmo que a NTT tenha reduzido o número de grupos e o número de lotes, né? Então caiu o número de linhas para 1.836, o número de grupos para 16 e o número de lotes para 54. E o certame estava previsto para 2014, mas mesmo assim ele não ocorreu. Uma lei aprovada durante a Copa do Mundo, em 18 de junho de 2014, alterou várias outras leis, inclusive a própria lei da criação da NTT de 2001,
trazendo o texto também que definia a utilização das autorizações. E as semi-urbanas seriam licitadas posteriormente, mediante outros regimes. Então, permissão, concessão, enfim, ou até mesmo autorização. E é muito interessante o seguinte, que essas competências, concessão, permissão, autorização, conforme diz o professor Vinícius Drussiak da Estadual de Goiás, elas vão ser instrumentos para descentralizar essa prestação de serviços públicos, porque você delega ao terceiro, né, aquilo que o Estado prestaria à população. As autorizações, elas são mais flexíveis, porém elas são mais precárias, porque você não tem prazo fixo para a duração da prestação do serviço, diferente de uma concessão e de uma permissão. Uma concessão e uma permissão tem um prazo. 20 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos, né? Ao passo que a autorização, nesse tempo, é indefinido, né? Inclusive, o próprio regime autorizatário é mais complexo de ser fiscalizado, porque você pode ter repasse de linhas associado a um número menor de obrigatoriedades. Mesmo que a NTT tenha tentado deixar a fiscalização a mais robusta possível, ainda é algo bastante complexo em virtude da precariedade jurídica do próprio regime regulatório. E em 2015, a NTT promulgou a Resolução 4.770, que é a principal resolução para o transporte rodoviário interestadual de passageiros sob o regime de autorização, incluindo inclusive os trechos internacionais. As autorizações duram mais ou menos 3 anos, né? Elas podem durar indefinidamente, então de 3 em 3 anos você tem na verdade uma renovação, desde que a empresa respeite algumas especificações operacionais, então idade média de frota de 5 anos, idade máxima de veículos de 10 anos, frequência mínima de mercados de uma viagem semanal por sentido, isso caiu, né, anos depois, em virtude da adoção da liberdade tarifária, que é tema do próximo vídeo, cadastramento dos motoristas conforme as normas do CONTRAN, entre outros elementos. Isso tudo, na verdade, já existia. Né? O que as autorizações fizeram na prática foi exigir uma certidão negativa de débitos, então várias empresas tiveram, durante os anos de 2016, 2017, 2018, abrir novos CNPJs, algumas delas entraram em recuperação judicial, justamente para tentar regularizar a sua situação e não perder, né, a possibilidade de exigir as autorizações para linhas que elas já operavam anteriormente. Então a gente teve poucas mudanças, sobretudo nos anos iniciais desse regime autorizatário, em relação às operações de fato. Então empresas que já operavam, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, Curitiba, assim por diante, permaneceram. Né? Claro, a gente teve a saída de algumas que fecharam, encerraram as atividades, foram à falência, foram compradas, e a entrada de algumas, inclusive, dos mesmos grupos econômicos, justamente para substituir aquelas que já operavam. Então, por exemplo, a Rotas do Triângulo entrou no lugar da Nacional Express, as duas já eram do mesmo grupo. A Eucatur criou a Solimões Transporte de Passageiros e Cargas para operar as linhas que eram da própria Eucatur, e entre outros casos que a gente teve Brasil afora. A coleta de informações pelo Sistema de Gerenciamento de Permissões, o SGP, permaneceu. Né? O próprio relatório tarifário, antes da liberdade tarifária, né, que definia o preço por quilômetro, aquilo que a gente chamava de coeficiente tarifário, também foi mantido. Então, na prática, tudo aquilo que já se fazia continuou sendo feito, porém agora com regime jurídico um pouco mais precário em relação às antigas permissões. E nos anos 2000, a gente teve um conjunto de aquisições muito interessante para redesenhar esse cenário do transporte interestadual. A gente teve um grupo chamado JCA, né, que é uma sigla para Gelson da Costa Antunes, que foi o fundador da Autoaviação 1001, adquirindo o controle acionário da Cometa, né, uma empresa bastante tradicional, fundada em 48 na cidade de São Paulo. Então, você teve um crescimento muito grande dentro do estado paulista e também por algumas linhas entre São Paulo e Curitiba, Belo Horizonte e Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e assim por diante, Rio, Belo Horizonte também, né? E vários trechos intermunicipais de São Paulo, para Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba, São José do Rio Preto, entre vários outros, né? A própria Gontijo adquiriu a São Geraldo, uma das maiores transações da história do transporte rodoviário de passageiros, né? Dando origem a um dos maiores grupos em área operacional e também em número de linhas, né? A São Geraldo era muito presente nos trechos entre São Paulo e sul da Bahia, São Paulo e Rio Grande do Norte, né? Alguns para Pernambuco também, e grande parte disso foi operado pela Gontijo desde então. E só em 2015 que de fato a São Geraldo foi oficialmente extinta, né? Ou seja, a Gontijo foi detentora da marca de 2003 até 2014, e todas as transferências foram autorizadas pela NTT
por meio da resolução 4845 de 16 de setembro de 15, né? Então deixou de existir a Companhia Ação Geral de Aviação e tornou-se tudo empresa Gontijo de Transportes. Tanto que até os dias de hoje a Gontijo é a empresa sozinha, né, desconsiderando o grupo econômico, com a maior quantidade de linhas interestaduais no Brasil. A Expresso Guanabara vem, na verdade, de um projeto da criação de uma empresa de transporte rodoviário no Nordeste brasileiro. Ela é fundada em Fortaleza, no Ceará, em 1992, e ela cresce antes do regime autorizatário, adquirindo companhias que possuíam permissões para operar trechos entre capitais nordestinas e também saindo dessas capitais para Belém, para Brasília, para Goiânia, e com isso a Guanabara foi se tornando um grupo muito robusto. Porém, a Guanabara fez aquisições de empresas grandes fora do Nordeste, como a própria Útil, fundada em Juiz de Fora nos anos 50, comprou a Real Expresso, fundada em Uberlândia em 1953, então a Guanabara tornou-se o maior grupo do transporte rodoviário interestadual, sobretudo pela sua presença em praticamente todas as capitais do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, com exceção de Campo Grande, e da própria região Nordeste, além de diversos centros regionais em todas essas macro-regiões que eu citei, né? A Guanabara é um grupo bastante grande e que traz um legado do transporte urbano municipal no Rio de Janeiro e também intermunicipal no próprio estado do Rio, né? O grupo Guanabara como um todo, né? Quando você considera para além do transporte rodoviário, você tem o transporte urbano de passageiros bastante presente, sobretudo no estado fluminense. E talvez o evento mais importante, mais paradigmático para o transporte rodoviário interestadual foi o fato de sua demanda ter sido superada pelo transporte aéreo após 2009. E na verdade, não há aqui uma simples troca, como muitas vezes o gráfico nos leva a crer, né? Muita gente olha para esse gráfico e pensa, ok, as pessoas trocaram o ônibus pelo avião. Na verdade, a troca não foi do ônibus pelo avião apenas. O ônibus foi paulatinamente substituído por automóveis particulares, que é algo que o João Henrique Ziller Lemos vai falar na dissertação de mestrado dele sobre os papéis urbanos de Chapecó e São Miguel do Oeste no oeste catarinense, né? Você tem uma redução, inclusive, na frequência horária desses ônibus, que já mostrava uma queda da demanda, independentemente se aquele trecho tem transporte aéreo ou não. De fato, as linhas muito longas, né, entre capitais, por exemplo, do Sudeste e do Nordeste, do Sul e do Centro-Oeste, acabaram sendo substituídas pelo transporte aéreo, né, que à época não tinha uma lógica tão grande de trabalhar justamente com essa questão dos hubs, né? Isso foi sendo aprimorado ao longo dos anos 2010 e agora chegou ao ponto de você ter São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, como nós, que conectam muitas vezes linhas que antigamente chegaram a ser diretas em determinados momentos, mas ainda assim é bastante complexo, eu diria, a gente falar em concorrência aéreo e rodoviário, pelo fato de que o aéreo, dependendo do deslocamento, ele consegue ser até 15 vezes mais rápido do que um ônibus, né? Uma linha de São Paulo a Fortaleza vai levar 55, 56 horas de ônibus e de avião, se for direta, 4 horas. E mesmo que tenha uma escala de 2, 3 horas em algum aeroporto, se você segmentar esse trecho em duas partes, o voo, considerando tudo, né, desde a chegada do aeroporto até a saída do próprio aeroporto pós-pouso, não totaliza 10 horas, né? Então consegue mesmo assim ser mais de 5 vezes mais rápido do que o ônibus, né? Não há de fato uma competição de um veículo que trafega a uma velocidade média de 70, 80 por hora, considerando, né, que ele para bastante, entra em cidades, almoço, outras refeições, lanche, troca de motorista, abastecimento, limpeza, com um sistema de transporte cujo veículo automotor, no caso a aeronave, viaja a 800, 900, podendo alcançar até 950 km por hora. Né? E sem nenhum tipo de interrupção durante um voo de fato. Né? É basicamente pouso e decolagem. Então, é muito complicado até a gente falar em competição, porque é muito importante a gente desmistificar essa, entre aspas, perda. Né? Não foi o rodoviário que perdeu todos os passageiros para o aéreo. Inclusive o rodoviário ganhou novos passageiros nesse processo. Pessoas que sequer tinham dinheiro para andar de ônibus começaram a andar de ônibus também. Mas o rodoviário ele perde, em parte, nos trechos curtos para o automóvel, para as motocicletas também, e nos trechos mais longos, de fato, para o transporte aéreo. A gente tinha, por exemplo,
uma miríade de horários entre Recife e São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador, Rio de Janeiro, que era muito maior até a década de 90 e início da década de 2000. Isso, de fato, reduziu-se bastante e hoje a gente tem uma profusão muito maior de horários no transporte aéreo. Mas isso não quer dizer que o ônibus tenha perdido seu protagonismo. Afinal de contas, ele ainda é importante, mesmo em viagens de longo curso, para interligar cidades menores, onde você não tem operação do transporte aéreo, ou muitas vezes você não tem ali nenhuma pista de pouso com infraestrutura operacional mínima, e para o próprio transporte de encomendas também. Né? Então, muitas vezes as pessoas querem, além delas próprias se deslocarem, né, de uma cidade a outra, elas querem transportar alguma coisa. Então, elas transportam essa encomenda consigo mesmo em forma de bagagem, pagando excesso ou não, ou despacham pelo ônibus para que chegue ali 2, 3 dias depois. Né? Então, os serviços de transporte por encomendas dentro dos ônibus também se aprimoraram. O próprio Daniel Monteiro Huertas fala na tese dele sobre transporte rodoviário de cargas no Brasil, que várias empresas de ônibus tinham caminhões, né, até os anos 90, anos 2000, para o transporte de encomendas. Né, era quase que uma transportadora de passageiros e de cargas de fato. Hoje em dia esse fenômeno é um pouco menos presente, né, porque as empresas começaram a transportar mais dentro dos próprios ônibus, né, as empresas de transporte de passageiros, né, que fique claro, é bom distinguir das de transporte de cargas, do que necessariamente o uso de caminhões. Boa parte hoje dos caminhões são agregados, né, não são próprios dessas companhias. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter uma queda no número de passageiros de longa distância, o próprio semi-urbano cai também em virtude desses deslocamentos agora serem realizados por motos, por automóveis particulares, né? Então a gente sai de um patamar de 134 milhões de passageiros somando longa distância e semi-urbano, caindo para 96 milhões, né? E a gente tem essa inversão já em 2004, né? Com o semi-urbano passando a transportar um pouco mais do que o de longa distância, né? Mas a gente percebe que é uma distribuição relativamente parelha, né? Em 2015 eles estão com valores muito próximos. E é muito interessante a gente ver que o número de ônibus até aumentou. Né? Então, assim, embora tenha tido uma perda de fato de passageiros, a gente teve as empresas diversificando suas operações. Né? Então, fretamento turístico, fretamento corporativo, as empresas utilizando mais ônibus para aumentar a frequência num determinado trecho que o movimento aumentou em um feriado, né, final de ano e assim por diante. Alguns recadastramentos que fizeram com que as frotas também não aumentassem em realidade, mas que mais ônibus fossem cadastrados. A gente tem uma manutenção do número de linhas de longa distância, o que corrobora com aquilo que eu falei em relação à mudança do regime autorizatário. Claro que isso vai mudar, porém esse assunto para o próximo vídeo. O próprio número de linhas semi-urbanas relativamente mantido e o total de linhas ali sempre acima de 2.600 ao longo de toda essa série histórica. Né? E o número de viagens cai de fato, né, de mais de 4.100 viagens para pouco mais de 3.100 no ano de 2015. Mas a gente também tem que lembrar, assim como eu falei anteriormente neste vídeo, que 2014 em diante a gente teve ali uma queda na própria economia brasileira como um todo. E esse próprio número de 2014 ele é interessante porque, apesar de estar aqui, né, 2.976, aqui a gente pode ter tido algum tipo de lacuna na base, e afinal de contas foi um ano de Copa do Mundo, então a gente teve inclusive um afluxo de passageiros um pouco superior ao normal para o mês de junho. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um pouco dos debates que a gente traz no capítulo 6. Não deixem de ler a tese, não deixem de acompanhar essa nossa série. Afinal de contas, no próximo vídeo a gente vai discutir o capítulo 7, em que a gente fala dessas transformações territoriais pós-governos do PT e também já adentrando um pouquinho do ano de 2023. Né? Então é basicamente o período ali de 2016 a 2022, com aprofundamento, sobretudo em virtude das transformações decorrentes da própria pandemia do coronavírus. Né? Então isso entra como um tema tanto para a indústria como para o transporte rodoviário de passageiros no capítulo 7. Então, deixo aqui mais uma vez o convite, tanto para acompanhar esse episódio, como os anteriores e os próximos que estão por vir também. No mais, eu agradeço. Esse é o Debatendo e Circulando, nosso projeto de divulgação científica. Não deixem de compartilhar e de nos seguir nas redes sociais. Até mais.